Hoje, vamos mergulhar em uma história bíblica fascinante, mas frequentemente negligenciada, que revela o extraordinário poder das palavras de um pai e seu impacto através das gerações. Vamos falar sobre Lameque, pai de Noé, e sua profunda declaração profética registrada em Gênesis, capítulo 5 e versículo 29. Para entendermos completamente a relevância desta passagem, precisamos primeiro nos situar no contexto histórico. Estamos na 10ª geração desde Adão. O mundo está mergulhado em trevas espirituais, com a humanidade se afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. A terra ainda carrega o peso da maldição pronunciada após a queda no Éden, tornando o trabalho humano extremamente árduo. A Bíblia nos diz, em Gênesis, que o solo foi amaldiçoado por causa da desobediência, e o homem passaria a comer do fruto da terra, com dor e suor todos os dias de sua vida. Neste cenário de dificuldade e corrupção moral, encontramos Lameque, que é descendente de Sete. Não devemos confundi-lo com o outro Lameque mencionado na Bíblia, que é descendente de Caim, conhecido por sua violência e poligamia. O Lameque que nos interessa hoje é um homem que, apesar de viver em tempos sombrios, mantinha acesa a chama da fé no Deus Criador. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, e ao dar nome a este filho, fez algo extraordinário, que ecoaria através dos milênios. Ele o chamou Noé, declarando: "Este nos consolará de nosso trabalho e da fadiga de nossas mãos, por causa do solo que o Senhor amaldiçoou." Uma declaração poderosa, carregada de esperança e visão profética. O nome Noé deriva do hebraico, que significa descanso, conforto ou alívio. Não foi uma escolha aleatória, foi uma declaração intencional sobre o destino e propósito divino para aquela criança. Lameque olhou para seu filho recém-nascido e, em vez de enxergar apenas um bebê indefeso, vislumbrou um instrumento de Deus para trazer alívio à humanidade sofredora. É importante destacarmos que Lameque viveu em uma época onde a longevidade humana ainda era extraordinária. O texto bíblico relata que ele viveu 777 anos no total, permanecendo com seu filho Noé por 595 anos após seu nascimento. Imaginem a profundidade da relação pai-filho, que poderia ser desenvolvida em quase 6 séculos de convivência. Tempo suficiente para transmitir não apenas conhecimentos práticos, mas valores morais, princípios espirituais e, principalmente, a fé no Deus verdadeiro. E como sabemos que a profecia de Lameque sobre seu filho se cumpriu? A resposta vem após o grande dilúvio, quando Noé, sua família e os animais finalmente deixam a arca. Gênesis 8, 20 e 21 nos relata que Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos. E então lemos: "E o Senhor sentiu o aroma agradável, e disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o coração do homem é mau desde a sua juventude. Nem destruirei mais todos os seres viventes, como fiz." Este é o cumprimento da profecia de Lameque. Através de Noé, Deus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O solo que estava sob maldição desde Adão recebeu uma promessa de preservação. Noé efetivamente trouxe alívio e uma nova oportunidade para a humanidade, exatamente como seu pai havia profetizado centenas de anos antes. A história de Lameque e Noé nos oferece poderosas lições sobre paternidade e legado espiritual. Primeiramente, vemos que um pai tem autoridade espiritual para declarar propósitos sobre a vida de seus filhos. Não se trata de imposição arbitrária de sonhos pessoais, mas de discernimento espiritual quanto ao chamado divino para cada filho. Quando um pai está sintonizado com Deus, pode enxergar além das circunstâncias presentes
e vislumbrar o potencial que Deus depositou em seus descendentes. Em segundo lugar, esta história nos mostra a importância do investimento contínuo na formação espiritual dos filhos. Embora a Bíblia não nos forneça detalhes sobre como Lameque criou Noé, o resultado final é revelador. Em Gênesis 6, 9, lemos que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus em uma geração completamente corrompida, onde toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Noé permaneceu fiel. Isso certamente reflete o impacto da influência paterna em sua formação. Pensem no contraste. Enquanto o mundo ao redor se deteriorava moralmente, Noé manteve-se firme em sua integridade e comunhão com Deus. Isso não acontece por acaso. É resultado de um legado de fé transmitido de Adão até Lameque e Noé. Uma linhagem de homens que, apesar de imperfeitos, invocavam o nome do Senhor e transmitiam essa fé a seus descendentes. Outra lição preciosa desta história é a necessidade de persistência na esperança. Mesmo quando não vemos a realização imediata das promessas, Lameque morreu antes do dilúvio, não testemunhando o cumprimento completo de sua profecia. No entanto, isso não diminui o significado de sua declaração profética. Ele plantou sementes de propósito que frutificaria mesmo após sua partida terrena. Isto nos ensina que o impacto de um pai transcende sua existência física. As bênçãos pronunciadas, os valores transmitidos e o exemplo deixado continuam influenciando gerações muito depois que o pai já partiu para a eternidade. É uma perspectiva que expande nossa compreensão sobre o significado da paternidade, para além do horizonte limitado de nossa vida terrena. Aplicando estas verdades aos nossos dias, precisamos reconhecer que vivemos em uma época onde a figura paterna tem sido sistematicamente desvalorizada ou redefinida. Muitos homens cresceram sem referências paternas positivas e, consequentemente, não sabem como exercer este papel fundamental. Outros foram presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente e espiritualmente. O resultado é uma geração carente de bênçãos paternas e declarações de propósito. A história de Lameque e Noé nos convida a uma restauração da paternidade segundo os princípios divinos. Homens, especialmente pais, precisam redescobrir sua autoridade espiritual e usá-la não para dominar, mas para abençoar e edificar. Precisam reconhecer que suas palavras têm poder para moldar o destino de seus filhos e, por extensão, de gerações futuras. Quero agora dirigir algumas palavras específicas a diferentes grupos entre nós. Para os pais que me ouvem, já parou para refletir sobre o que você tem declarado sobre seus filhos? São palavras de bênção e propósito, ou de crítica e desânimo. Lembre-se que suas declarações não são meras expressões de opinião. Elas têm poder espiritual para moldar o futuro. Como Lameque, procure discernir o propósito divino para cada um de seus filhos e tenha a coragem de declarar esse propósito, mesmo quando as circunstâncias presentes parecem contradizê-lo. Para aqueles que não tiveram a bênção de um pai presente ou amoroso, saiba que seu Pai Celestial pode preencher esse vazio. Ele é o Pai perfeito que nunca falha, que sempre abençoa e que já declarou propósito sobre sua vida. Em Jeremias 2:9-11 ele diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Permita que essa palavra divina cure as feridas deixadas pela ausência ou falhas paternas. Para as mães que estão criando filhos sozinhas, Deus vê seu esforço e promete ser pai para os órfãos e defensor das viúvas. Busque mentores espirituais que possam suprir a referência masculina na vida de seus filhos e, acima de tudo, ensine-os a conhecer o caráter paternal de Deus,
para os líderes espirituais. Reconheçam a responsabilidade de exercer paternidade espiritual sobre aqueles que Deus confiou aos seus cuidados. Paulo escreveu aos Coríntios: porque, ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais, pois eu vos gerei em Cristo Jesus, mediante o Evangelho. Muitos em nossas congregações precisam da bênção e afirmação que nunca receberam de seus pais biológicos. A história de Lameque e Noé também nos ensina sobre perseverança espiritual em tempos de crescente corrupção moral. Assim como Lameque manteve sua fé em uma era de apostasia generalizada, somos chamados a permanecer fiéis em nossos dias, mesmo quando a cultura ao redor se afasta cada vez mais dos valores divinos. E como ele, devemos investir na próxima geração, preparando-a para ser luz em tempos de trevas. Vejo ainda nesta narrativa uma bela prefiguração da obra redentora de Cristo. Assim como Noé trouxe alívio da maldição através da arca e do novo começo após o dilúvio, Jesus Cristo trouxe a redenção definitiva da maldição através de sua morte e ressurreição. Em Cristo, experimentamos o verdadeiro descanso que o nome de Noé representa. Como diz Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. À medida que nos aproximamos do final desta reflexão, gostaria de convidar cada um de vocês a um momento de introspecção e oração. Peça a Deus discernimento para reconhecer o propósito divino na vida de seus filhos e coragem para declarar este propósito, mesmo quando as circunstâncias presentes parecem desfavoráveis. Se você sofre com feridas deixadas por um pai ausente ou abusivo, permita que o Pai Celestial cure essas feridas e declare seu propósito de amor sobre você. A história de Lameque e sua profecia sobre Noé nos lembra que nossas palavras e ações como pais têm repercussões que vão muito além do momento presente. Elas podem influenciar não apenas nossos filhos, mas gerações inteiras, para o bem ou para o mal. Que possamos, pela graça de Deus, deixar um legado que direcione nossos descendentes para a fidelidade a Deus e o cumprimento de seus propósitos. Quando Lameque olhou para seu filho recém-nascido e o chamou Noé, declarando: este nos consolará, ele demonstrou uma fé extraordinária que transcendia as dificuldades de seu tempo. Sua visão profética se cumpriu de maneiras que ele provavelmente nem imaginava. Da mesma forma, as bênçãos que pronunciamos sobre nossos filhos hoje podem frutificar em realizações que vão muito além de nossas expectativas mais ousadas. Que o exemplo de Lameque nos inspire a sermos pais e mães que pronunciam palavras de vida e propósito sobre nossos filhos. Que possamos, como ele, deixar um legado de fé que perdure por gerações, e que nossas declarações, como a dele, apontem sempre para o Deus que nos criou e nos redimiu através de Jesus Cristo, em quem encontramos o verdadeiro alívio e descanso para nossas almas.